Sim, nós já tínhamos Já? visto. Eu Do vi assim, vários Instituto. ensaios dela no Ah, caminho tá. subindo. No Instituto. Bom dia, Wilson tá professora Shinobu. Edilson, tudo bom? Tudo bem, a Prazer em senhora? vê-lo. É nosso. Estou bem. Obrigado por aceitar compartilhar seu conhecimento com a gente, viu? Se eu puder, né? Verdade. Não sei se eu sei tanto como a José Márcio continua falando. Eu acho que ele sabe mais que eu agora. Ah, que isso. Pelo amor de Deus. Todo dia aprendendo muito com você, Shinobu. Imagina que Ó, isso. Olha lá, o Thiago tá aí. Boa tarde, Olá, Thiago. Oi, senhores. Thiago, tudo Oi, bom? Thiago. Tudo bem, A Thiago? todos. Uma pergunta. Olá. Sim. Márcio, Shinobu, Mônica, vocês querem que eu grave para depois compartilhar esse bate-papo entre vocês? Eu acho interessante. A Silmara acabou de falar que tinha várias professoras que não vão poder estar aqui agora, que aí pode gravar para divulgar para essas pessoas, se quiserem olhar. Eu não acho ruim, não. Tá bom, então estou gravando, tá bom? Tá ótimo. Marcos, Ótimo. prazer em vê-lo. Marcos. Oi, Chilou, tudo bem? Ok. Oi, gente. Tudo bom? Olá. E aí, Marcão? Marcos. Joia? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Alisandra. Samuel. A Raquel, Thiaguinho, tudo professora bom? de oboé. Ei, mestre, tudo bem e você? Tudo? Bem, graças a Deus. Vamos bem. Que bom. Boa tarde para todo mundo. Com frio? Oi, Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Shinobu, a Raquel é professora de oboé. E embora a gente ainda não tenha o curso de oboé para Suzuki, né? Ela fez filosofia já e fez o curso para bebês. Então, Que legal. ela aplica muito do método Suzuki, ela se inspira muito para ensinar oboé para as crianças no instituto. Você sabe que a professora que fez o método da flauta doce, a Catherine White, ela era oboísta. Então, na realidade, se ela quisesse, se ela tivesse energia, ela poderia elaborar o curso de oboé tranquilamente. É que ela parou de tocar oboé e foi para a flauta doce por causa da saúde dela. Ela não pode sair da cidade porque ela tem uma deficiência grande que ela contrai através da água e ela não consegue eliminar, né? Então, está há anos, assim, faz uns 20, 30 anos que ela não sai da cidade dela. Nossa, que coisa! Eu acho que a Raquel podia muito bem se inspirar nisso e tentar avançar, procurar aplicar cada vez mais, né? Como se diz assim, fazer os protocolos para ensinar o oboé Suzuki, porque ela vai muito bem. Os alunos dela estão, assim, desenvolvendo muito bem. Ah, que legal! Porque, na realidade, assim, todos os instrumentos que estão sendo... tem que ser primeiro aprovado pela SAA, né? Mas depende dos professores que conseguem elaborar da maneira Suzuki e ser aprovado pela associação. Então, existe essa possibilidade para clarineta e para oboé, assim, quanto antes seria bom. Uau, nossa, seria o meu sonho fazer alguma coisa assim. Eu preciso encontrar os contatos, de conversar com as pessoas e ver como que eu posso me orientar, com quem que eu posso conversar. Por exemplo, o de trompete já existe quase 5 ou 6 anos, né? É muito recente, mas foi inventado por um professor sueco que está divulgando e agora, de repente, nós temos criancinha de 7, 8 anos tocando trompete. Então, tudo é possível, depende de quanto de esforço vocês podem aplicar nisso para criar o método para instrumento, dentro da metodologia Suzuki. Mariana, Viviane, Silvio, muita gente. Professor José Márcio, quando você quiser, eu acho. Quando perfeito. você quiser. A Tati tá aí também. A Tati tá Pedro. aí. Deixa eu ver, Juliana também. A Tânia. O que mais? Tem muita gente, bastante pessoas aqui. Muito, muito bom. Bom, vamos lá então. Professor Shinobu, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite.
a gente participar dessa conversa conosco. Nós do Instituto ficamos honrados aí pela sua participação. Esse momento, com certeza, vai ser bastante enriquecedor para nós. Eu acho que hoje, como tem um público bastante mesclado, acho que pessoas que conhecem a filosofia já são professores Suzuki, e tem pessoas também que gostariam de conhecer um pouco mais. Seria interessante, talvez, você começar falando um pouco de um aspecto geral assim, sobre o método Suzuki. O que você acha? Tá ótimo. Obrigada. Zé Márcio, obrigado pelo convite, porque me deixa muito honrada por ser convidado por vocês para falar para vocês. Então, eu vou começar. Como é que o Suzuki, o método Suzuki é chamado, em primeiro lugar, porque no dia que o Dr. Suzuki descobriu que todas as crianças falam sua língua mãe, foi o dia que ele se iluminou, né? E aí ele pensou, como é que todas as crianças do mundo inteiro aprendem sua língua mãe? Eles se tornam fluentes, com o sotaque de cada região, né? E se eu perguntar para vocês, você precisa acreditar que as crianças têm talento para aprender sua língua mãe? Essa é uma pergunta para vocês. Todo mundo vai dizer, claro que não, todo mundo aprende. Foi isso. Na hora que ele perguntou isso para o amigo que estava sentado no lado, ele falou, e aí, qual é a novidade? Todo mundo aprende. E ele já tinha passado pela dificuldade de falar, pronunciar algumas palavras em alemão enquanto ele morava lá. E aí ele pensou assim, peraí, não é tão simples assim. Aprender cada língua tem pronúncias bem diferentes e significados bem diferentes. E as crianças dominam tudo isso. Então, eles são capazes de ter um talento tremendamente grande. Vou ver se eles falam alguma coisa. Como? Tá bom. Eu não entendi a pergunta. Não, acho que foi o Edilson que estava ao telefone. Desculpa, eu já estou desligando meu microfone. E aí, esse é onde ele se baseia e onde a gente baseia o nosso método para qualquer instrumento. Então, a novidade é a seguinte, como é que as crianças aprendem a sua língua mãe? Quanto tempo leva para eles ficarem fluentes? E o Suzuki, todos os linguistas sabem que aos 5 anos, crianças mais ou menos conhecem 3.000 palavras, ou até mais. Depende da família, depende de quanto que a conversa é normal para eles. Eles aprendem pelo menos 3.000 palavras. Se você multiplicar 365 dias com 5 anos, dá em torno de 1.800, 2.000. Vamos aproximar. 2.000 dias. Se eles conhecem 3.000 palavras, significa que eles aprendem mais do que uma palavra por dia. Se todos nós, depois de adultos, se nós pudéssemos fazer isso, todos nós seríamos poliglotas. E esse é o talento que as crianças têm. Quando nascem, eles não falam nada, mas começam a pronunciar. O que eles recebem quando começa a falar alguma coisa parecida com mamãe ou papai, tem muita gente que elogia e incentiva para repetir. No entanto, quando a gente fala da música, quantas vezes vocês já ouviram falar que o professor fica bravo, que bateu com a régua, ou chutou a cadeira, que estava sentado, que etc, etc. Ou não precisa fazer agressão física, mas a gente recebe chamado de, pô, você tocou nota errada, nota desafinada, o ritmo é errado. É isso que acontece. Em vez de receber elogios ou ser apontado, simplesmente apontar. Porque na língua, quando a gente fala alguma coisa errada, ninguém fica bravo quando é criança. A gente acha engraçadinho e a gente corrige eles. É isso que a gente faz. E o incentivo, nessa hora, é muito importante. O meu filho, quando era pequeno, ele falou assim, papai, você está barbeludo.
Não existe essa palavra. Mas tem uma certa lógica. Por que o cabelo é cabeludo, a barba não é barbeludo? Né? Então, eles têm muita lógica na hora que eles inventam palavras. E é bonitinho. E aí a gente ri e a gente fala, com a barba a gente não fala a barbeludo, porque fica esquisito. A gente não tem esse verbo, né? E na música, se a gente inventar qualquer coisa diferente, normalmente o professor fica bravo. A não ser que seja professor que trabalha, já conhece um pouco a música popular, ou que toca música popular, daí é aceito, eu improvisei. Isso é correto, não é ruim. Mas na música erudita, a gente não se permite fazer essas coisas. Né? Então, esse foi a grande descoberta do Suzuki na hora que ele comparou o aprendizado de música para aprendizado de língua. E ele aplicou no violino porque ele era violinista, né, na época. E aí ele começou, e na época que ele começou, mudou para Matsumoto, tinha um professor de flauta transversal, que é o Takahashi, que ainda continua trabalhando hoje. Tinha uma professora de piano, que como é que é? Takakura, algum sobrenome assim. Então, existia o método Suzuki, que para piano, violino e flauta transversal. Por isso que eu falei, depois nós temos hoje em dia, acho que uns 18 instrumentos diferentes. Por isso que falei assim, vem aparecendo coisas que o professor vai fazendo similar no método Suzuki, vai aparecendo outros métodos, outros instrumentos para o método Suzuki. Então, quem quiser fazer o trabalho, né, para elaborar o repertório, etc., tudo é possível. O mais recente foi o trompete, que faz o quê? Uns 5, 6 anos que já existe. Aí, alguma pergunta até aí sobre o método Suzuki? Deixei de falar alguma coisa, Márcio? Não, acho que você vai entrar bastante nesse assunto da participação dos pais, né, da questão do incentivo em sala de aula. Você vai falar sobre isso. Professora, então, eu tenho uma pergunta, professora. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um resumo, se a gente quer explicar de maneira mais eficiente o método Suzuki, a gente deve sempre exemplificar como o método da língua materna, porque mais para frente tem a escola do talento. Mas acredito que a senhora vai falar sobre isso ou não? Na realidade, a escola de talento está baseado no aprendizado da língua mãe. Ok. Porque justamente onde ele baseou qual é o talento que a criança tem no momento que começa alguma coisa, né? Então, ali do talento, eu acho que pode ser comparado com o aprendizado da língua. Então... Agora, dentro do método Suzuki, o que é importante é esse que o José Márcio acabou de falar, ajuda dos pais, é o triângulo Suzuki, né? Que são, o triângulo é equilátero, são 3 lados de igual importância, o aluno, o professor e os pais, que vão nos ajudar, porque a importância é que a gente tem que ter alguma pessoa que possa nos ajudar em casa. O aluno e o professor se vê uma vez por semana. Ali no instituto se vê mais vezes, né? Que bom. Mas, em geral, nós encontramos uma vez por semana e mais uma vez para aula em grupo, né? E essa é a diferença, que daí, nos 7 dias, porque o Suzuki disse, come no dia que estuda, quer dizer, contrário. Só estuda no dia que come. Aí, a importância quando é o dia que você não come, a não ser que você esteja entubado, mesmo entubado você vai comer comida líquida, né? Então, essa é a hora que não precisa estudar.
Então, no dia a dia das crianças, claro que as crianças ficam doentes. Então, nós substituímos exercitar, estudar num instrumento pelo ouvir a gravação. Se não for muito grave, 1 ou 2 dias, ele está recuperado, já vai poder tocar um pouco, né? É isso que vai acontecer. E os pais, em geral, na nossa escola, 100% dos pais, quando são até uns 12 anos, todos os pais vêm, assistem a aula e anotam as coisas que precisam estudar em casa. E, em geral, é 1 ponto por aula, que é uma coisa bastante importante. Nós não damos mais lição do que 2 coisas diferentes. Quando começa a vencer 1 ponto, aí ele talvez receba mais uma coisa para estudar. Mas a correção é de uma coisa só. Quantas pessoas já foram para a aula e o professor corrigiu 3, 4, 5, 6 coisas numa aula? E quando você chega em casa, você começa a pensar assim, o que é que eu tinha que estudar mesmo? E a gente não lembra o que... Ai, tinha afinação, ai, tinha ritmo, mas onde era mesmo que eu tinha que estudar? Para não ter essa confusão, que seja fácil para o pai entender, porque, em geral, os pais que não entendem música são mais assíduos na ajuda para os filhos do que os pais que tocam. Os pais que tocam querem pular o processo e passar na nossa frente. Que aí o perigo, a gente tem um certo objetivo, por que a gente está fazendo, e tem muitos pais que vão para frente, a gente fala assim, pai, por favor, não passar na nossa frente. Né? Ou então tem pai músicos profissionais que são ótimos, nunca passa na nossa frente, acompanha, estuda, o que a gente pede para eles estudarem, eles fazem. É importante, porque a gente está com um certo objetivo, quando ele vencer isso, eu vou para isso, a gente está traçando para cada aluno como é que é o estudo, próximas coisas que eles vão ter que ir vencendo. Né? E aí o triângulo é importante nesse sentido, porque as crianças muito pequenas não podem nem anotar as coisas. E tive uma aluna de 7 anos que falou assim, eu não quero minha mãe na minha aula, ela não entende nada de música e eu não quero ela aqui. Daí a gente falou, sabe o que é? Você vai ter que anotar as coisas que você precisa estudar. Não, eu não quero. Então, pedi para ela começar a anotar o que ela tinha que estudar. Ela demorou quase 10 minutos para escrever. Daí a aula acabou, realmente ela tocando, menos de 10 minutos. E ela disse assim, já acabou? Falei, pois é, né? Você demorou 10 minutos para escrever, então não deu para fazer muita coisa. Você entende por que a sua mãe está aqui para escrever? Para te ajudar a ganhar tempo para você poder tocar mais coisas. Ah, entendi. Então, tá bom. Eu deixo a minha mãe assistir minha aula. E é assim vai indo. A gente vai ter que convencer as crianças, né? Agora, quando eles chegam na idade mais ou menos adolescente, quando passa de 13 anos, eles conseguem entender, conseguem escrever e conseguem lembrar o que tem que estudar em casa. Talvez eles não precisem da assistência dos pais. Mas eu tive alunas que vieram com os pais até 17 anos, até quando falou, eu vou prestar vestibular, não é música que eu vou fazer, então nós vamos parar. Não tem importância, é perfeito, né? Ou então tem um aluno que acabou de passar esse ano na medicina e a mãe gravou ele tocando violino sem ser obrigado por ninguém. Ela falou assim, Shinobu, eu gravei, ele está tocando, ele não sabe que eu gravei, mas eu estou agradecendo a você e a escola, porque agora que ele está aliviado que passou na faculdade, e está tocando e está gostando de tocar, né? Ele está curtindo tocar. Então, eu queria
mostrar para você o que ele está tocando. Foi muito feliz, eu fiquei muito feliz. Professora Shinobu. Desculpe. Não, desculpe, termina, desculpe. Eu queria ter muitos alunos que passam no nosso estúdio não querem ser profissionais em música. Se eventualmente vier querer ser profissional, eu vou ficar contente, mas se não, a maioria das crianças, assim, vamos dizer, 90% dos alunos, nossos alunos não vão para música. Mas esses 10% estão na Europa, nos Estados Unidos, morando lá, né? Então, se quiserem ser, ótimo, mas não é, o normal é ter música como hobby, que é uma coisa muito boa, porque ainda continua tocando e aprecia boa música. Pronto, Mônica, falei. O que eu ia falar é que nós estamos passando por uma experiência muito interessante, que eu acho que muitos professores podem falar aqui, que no Bacarelli a gente não tem a presença dos pais, né? A gente tem contato com eles, mas os pais não estão presentes nas aulas. Acontece que nesse momento de pandemia, eles estão, porque eles dependem do celular dos pais, né? As crianças dependem do celular. Então, o que está acontecendo? Os pais estão começando a participar das aulas. Então, aquilo que a gente achou que ia ser muito complicado, quase, né? teve um reverso, porque hoje eu dou aula aos meus alunos, a mãe está sentada do lado e ela briga. Eu falei para ele estudar ontem, ele não estudou, eu estou brava com ele. Então, tem tido uma manifestação dos pais, que é o nosso sonho Suzuki dentro do Instituto Bacarelli, era poder ter os pais nas aulas, e a gente não pode, né? Então, acho que esse período de pandemia, ele traz esse momento, né? E, na verdade, acho que a gente gostaria até de discutir com você quais são as principais ferramentas Suzuki que a gente pode usar nesse momento em que a gente está distante, mas está conseguindo trazer os pais para perto, né? O que você poderia assim, ajudar a gente a falar sobre isso nesse sentido? Assim? Acho que o que você me contou já é assim 100% bom, porque eles estão próximos e tá avisando, pelo menos assim, estão presentes na hora que eles estão estudando e na hora que estão tendo aula. Aí que eles conseguem avisar algumas coisas assim. Já tocou hoje? Ou então, o som que você está fazendo está mais bonito do que ontem. E esse é o incentivo para eles, né? É uma coisa que eles adoram ouvir, porque as crianças, na realidade, o que eles são normalmente? As crianças querem fazer correto e receber elogio é o melhor prêmio que eles têm. Então, na hora que tem recitais, não sei o quê, a gente percebe que acabou de tocar, ele está orgulhoso do que ele fez, que deu tudo certo. Para quem que eles olham primeiro? Para os pais, né? E se o pai está lá fazendo assim, joia, a alegria é total, paga todo o trabalho que eles tiveram. Então, esse é o incentivo e talvez se vocês pudessem orientar os pais, em vez de cobrar, elogiar o esforço que eles estão fazendo, que é fazer todo dia. Eu acho que esse é importante, porque na hora que a gente começa a cobrar, você não estudou hoje, aí talvez ele tivesse com vontade de estudar, daqui a pouco eu vou lá estudar, e só porque o pai falou, hoje você não estudou ainda, aí já, agora não quero mais, porque ele fica cobrando de mim. É uma linha tênue, sabe? A gente quer muito que eles façam isso bem, e a gente fica querendo lembrar, mas na hora que eles tocarem, em vez de cobrar, a gente fala assim, poxa, que som bonito que você fez. Ou, melhor do que isso, que frase bonita você fez hoje. Aí é tudo que eles querem ouvir. Uma coisa importante, né, professora Shinobu, é a questão do reconhecimento que todos são capazes, né? Sim. E que isso muda a vida de qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano que quando percebe... Primeiro a gente tem que fazer as crianças acreditar que capacidade todo mundo tem. O que a gente não tem é habilidade.
Habilidade com a repetição vai ter. Todo mundo que é bom em alguma coisa fez várias vezes para chegar lá. Esse que é o ponto, né? Então, habilidade é alguma coisa que se pratica. A capacidade nós temos, nascemos com isso. Agora, a importância que a gente dá para essa capacidade, cada um varia. Quem quer falar um pouquinho da experiência que está tendo? Mônica. Aí, as aulas online, principalmente. Mônica. Acho que pegou todo mundo de surpresa. Tem alguém perguntando, Marisa, Mônica, alguém falando. diga. É, Marisa. Oi, tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu ainda não, eu sou clarinetista, eu não tive oportunidade ainda de fazer a filosofia, mas estou tentando. Eu ia fazer em setembro, mas agora acho que talvez não vai dar mais, né? E eu estou esperando Talvez o curso não. de clarinete também. Eu tenho uma dúvida, porque a senhora falou da tríade, pais, alunos e professor, né? Eu tenho casos, assim, de alunos que ou que é órfão de mãe, e o pai realmente não está presente. Como que fica, sabe? Eu sinto que eu fico, nesse caso, eu fico um saci com duas pernas, sabe? Uma perna fica faltando. E mesmo assim, nas aulas que a gente está dando em casa, muitas vezes a própria mãe não me responde, aí eu fico, insisto, aí depois de uma semana responde, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Eu não sei quanto que eu consigo ajudar nesses casos, quando são um pouquinho diferentes, mas você vai ser a outra perna, né? Além da função de ser professora, vai ser a segunda perna ou terceira perna do triângulo. Ah, entendi. A gente já tenta fazer, né? Não, porque a quem pode recorrer? Essa garota está dependendo da mãe que não é muito presente. Então, nesse caso, realmente, assim, a gente deve fazer o que é possível dentro da gente, né, de fazer. E avisar, incentivar, junto com a criança, incentivar a mãe pelo trabalho que ela está tendo, porque ela não sabe que só poucas palavras que ela vai dizer para a filha positivo, isso vai dar um fruto. Eu tenho um aluno que é órfão, né? E que ele tem uma madrasta, assim, o pai realmente não é presente. Uma outra que o filho já tem dificuldade de comunicação, a mãe também tem, sabe? Mas eu entendi que aí a gente tenta fazer o papel, né? Sim. Obrigada. Eu fiquei conhecendo um rapaz que ele pediu para sair de casa porque os dois pais, um estava na prisão, outra ia entrar na prisão. Então, os pais estavam revezando, ir, voltar, e os tios também são meio que nesse ramo. Então, ele falou assim, eu não quero essa influência na minha vida, eu quero sair de casa. E o tutorial colocou ele no orfanato, longe da casa. E aí, de adolescente, com acho que 17 anos, ele aí já estava tendo aula de violino e aí pediu para o professor se ele poderia ajudar as crianças do orfanato para aprender violino. E ele continua fazendo esse trabalho agora, que ele deve ter perto de 20 anos, porque na época que eu conheci ele tinha 16, 17 anos, e ele chegou, o professor que dá aula para ele chegou para mim e falou assim, olha, o Shinobu, ele pediu para tomar conta e dar aula lá dentro do orfanato, se ele podia fazer esse trabalho. Falei, nossa, que legal, né? E aí, desde então, ele traz essas crianças para a aula de grupo, junto com ele, com outras crianças. Então, só depende da vontade de cada pessoa, né? Para ele poder sair da esfera de pessoas que não trabalham direito e que vai voltando para a prisão, saindo, entrando, não sei o quê. Ele falou, eu não quero isso para mim.
quando ele tomou decisão, ele foi morar no orfanato, ele começou a oferecer serviço dele para beneficiar outras crianças, que acho que é tão bonito a intenção deles, né, e de fazer esse tipo de trabalho. Shinobu, voltando um pouquinho sobre a filosofia, no canto coral, como que acontece? Os pais, eles participam dos ensaios? Todos os pais participam dos ensaios do coral para ajudar nesse processo também? No coral é um pouquinho mais difícil, né? De fazer todos os pais virem acompanhar, etc. Mas eu acho que é importante os pais saberem o que eles precisam estudar em casa toda semana. Uhum. Né? Por exemplo, meu filho, enquanto a gente morava lá meu filho caçula, quando morávamos lá nos Estados Unidos, ele foi escolhido para cantar. Foi escolhido nos Estados Unidos inteiro, 160 e tantas crianças, para fazer coral de meninos. E aí tinha altura para cantar, e não sei o quê, e fomos. Mas dessas 160 crianças, que chamava de chaperone, que é o guiador, né, da criança, tinha que estar na sala do ensaio, todos os dias. Tá? E aí era um negócio incrível. Você tem ideia de quantas são 160 crianças, né? Sim, sim. E aí crianças a partir de 7 anos, mais ou menos, até uns 13, 14 anos, certo? É uma bagunça total. Né? Então, cada um sentado na cadeira. Aí, no primeiro dia, ele combinou assim: eu vou bater 3 palmas e eu quero silêncio a partir daí. Vocês estão no meu comando. E se vocês não conseguirem obedecer, eu vou chamar o pai, você vai ser pedido para se retirar. Os 4 dias, o ensaio que eu vi, é um negócio tremendo. Porque ele batia palmas, ele chegava lá, bom dia, todo mundo bagunçado, ele batia, tum, 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 ficava um silêncio total, total. Aí ele começava o ensaio, ele falava assim: tem alguém cantando oitava acima? Levanta a mão. Daí tinha, dentre 160 crianças, uma que fazia assim. Eu falei, meu Deus, esse cara está ouvindo todo mundo. E foi muito lindo, porque foi a apresentação feita lá no Congress Hall, em Washington. Fizeram a apresentação, chegaram assim, muito, muito orgulhosos do resultado. Né? Mas aí era um caso especial, mas todos os pais tinham que ir junto para o ensaio e sair de lá juntos. Tá. Obrigada. Mas é isso que você vai fazer só na ocasiões específicas, né? E também tinha outra regra, que era que as crianças tinham que chegar lá no ensaio, no dia em Washington, com todo o repertório de cor. Não podia ir com papel no grupo. O pai podia estar olhando, mas as crianças não podiam olhar. Obrigada. Eles receberam gravação 3 meses antes, de cada voz que eles iriam cantar. Acho que a professora Marisa tem uma pergunta. Tá ok. Eu tinha levantado a mão, mas eu já fui a primeira, já fiz a pergunta. Tá ok. Eu levantei a mão da outra pergunta. Obrigada. Professora, boa tarde. Teria mais uma pergunta. Sim, senhor. Pedro, tudo bom? Seguinte, professora, no Instituto Bacarelli eu sou coordenador pedagógico das cordas dos individuais. Para os Márcio, os coletivos, eu sou dos individuais. Sim. E eu gostaria de saber uma opinião sua. Por exemplo, durante esse momento que a gente está vivendo de pandemia, alguns professores estão em contato com os alunos, né? Quer dizer, na verdade, todos estão, isso é a maioria. Alguns, eles entram em contato de uma maneira, que é o seguinte, eles são muito mais ativos no contato. Então,
eu percebi que todos no começo fizeram a pergunta: estou aqui para te ajudar. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Uhum. Aí, passado alguns dias, se os alunos não escreviam, alguns professores falavam: oi, tudo bem? Como é que tá? Entravam em contato com cada aluno e falavam: eu gostaria de escutar alguma coisa, você pode me enviar, por favor? E outros se sentiam como se eles fizessem isso, se eles estivessem invadindo ou cobrando demais de alguns alunos. Sim. Eu gostaria de saber da senhora qual seria uma indicação da senhora nesse momento que a gente está vivendo, se o professor deve realmente, como todos já estão fazendo, que é oferecer ajuda primeiramente, né? Estou aqui para dar aulas, mas se a senhora aconselha realmente depois falar: me mandem gravações, assim, esses estão funcionando bem, mas os que não estão funcionando, que não pediram, só falaram: estou aqui, às vezes os alunos não mandam, porque os alunos se sentem: ai, nossa, eu vou mandar alguma coisa para o meu professor, eu não sei, fica, sabe, um pouco delicado. Eu gostaria de saber se a senhora poderia falar alguma coisa sobre isso. Eu tenho feito para os alunos adiantados pedir para mandar a gravação antes da aula, para eu poder ouvir e mostrar qual ponto poderia melhorar e de que forma, o que está faltando. Eu tenho feito assim, porque daí não precisa ser 1 hora de aula nem 45 minutos de aula. Mais ou menos meia hora, porque eu já ouvi antes e eu já anotei o que parece que soa mais ou menos. Ou que a ligadura não está no lugar, ou que a articulação não está muito clara, eu não consigo ouvir aquelas notas. E aí eu dou retorno para eles para estudar o compasso tal. Você poderia estudar com notas pontuadas, porque eu não estou ouvindo todas as notas de igual valor, ou que uma nota pode ser, sim, é mais importante que as outras, mas aí eu não estou ouvindo nada disso. Esse tipo de retorno que eu tenho dado para os alunos mais, assim, estudando concerto de Mozart, etc, etc. Mas acho que eu não fui claro na pergunta, desculpa. Então, no caso dos professores que não estão dando aula e só se ofereceram para dar aula. Eles não têm dúvida. Na realidade, quando você pergunta para o aluno no que eu posso ajudar, eles não sabem o que você pode ajudar, porque eles não sabem o que está faltando. Sabe, a grande dúvida deles é: o que eu estou fazendo errado? Muitas vezes ele está tocando a peça, ele está achando que está ótimo. A gente tem um aluno de 15 anos que falou assim: eu quero ser solista. Aí a gente perguntou: você sabe o que quer dizer solista? Aí, sei, tocar solo. É mais ou menos assim, né? E aí ele chega para a gente, ele ainda é aluno do 7º volume de Suzuki. Aí ele vem tocando concerto de Mendelssohn. E está tocando para ele, porque a gente não deu aula de nada. Aí acaba de tocar alguns trechos e fala assim: tá legal, né? E a gente: não, ainda não está legal, não. Não é assim que você tem que tocar concerto de Mendelssohn. Você está fora da realidade. Então, na realidade, eles não têm dúvida. Eles estão achando que está tocando bem. Então, na realidade, eles precisam realmente mandar um vídeo para a gente identificar qual é a parte do problema, porque não é todo o concerto ou toda a peça que está errada, mas sim alguns trechos que não está legal, e a gente dá esse feedback. Para a gente poder ter isso, eles precisam estar junto com a gente em algum momento. Oferecer, eles não vão ligar, justamente porque eles estão achando que vai me invadir. Eu não vou perturbar ele. Marca toda semana um horário fixo, como se estivesse dando aula. Porque nesse momento eles estão lá. Então, essa é a minha obrigação para com você. Vocês precisam estar comigo naquele momento. E mandar uma gravação antes. Me estendendo um pouquinho na pergunta, e daí, se, por exemplo, acontece isso, do professor estar fazendo isso, mas o aluno
não, essa semana eu não consegui, essa semana eu não estudei. Claro que há diversos casos aqui no Instituto, há crianças que estão em situações delicadas, mas tem aqueles que às vezes são um pouco mais difíceis, assim, na parte do estudo. Da forma que dá, né? Porque eu cobro deles, assim, no sentido de não dá para dizer que não deu para estudar por 2 semanas seguidas. Se você quiser continuar tendo a vaga dentro do Baccarelli, você não pode fazer isso. É uma cobrança, não assim do Instituto, mas minha obrigação. Eu preciso fazer você render de alguma forma. Um momentinho só, gente, eu preciso ligar, porque ele já está dizendo que a bateria está fraca. Mas, Pedro, eu entendi a sua pergunta assim, no sentido de que será que o professor insistir, ele é invasivo? Será que é posição do professor ser invasivo nesse momento de pandemia? É mais ou menos isso? Também engloba isso. Ou professores que estou aqui, por favor, quero ajudar, me perguntem. Só que nenhum aluno escreve. E aí eu converso com o professor, você falou com seus alunos, não quero ser invasivo. Mas aí eu acho que é isso que a professora falou, que o aluno às vezes não sabe, né? E eu acho que é essa linha tênue, porque já são alunos às vezes mais velhos, né? 17, 18 anos, às vezes 16, mas essa linha tênue que fica até onde eu vou, né? Eu acho que a palavra é errada, eu estou disponível para te ajudar. Ajudar, na realidade, é a nossa função. Mostrar o que a gente tem que falar para eles estudarem. Então, na hora que a gente fala assim, você precisa da minha ajuda, eles vão dizer não. Mais ou menos que é o contra, né? Então, eu acho que é meio perigoso a gente oferecer a nossa ajuda. Você está precisando da minha ajuda? Acho que a gente precisa ouvir eles tocando e apontar algumas coisas que poderiam melhorar. Eu acho que funciona de outra forma. Obrigado, professora. Boa tarde, professora. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de... eu não conheço muito a filosofia do Suzuki, mas qual é a fonte que o Suzuki se baseia para poder ensinar música? Porque nós temos os métodos Kodály, Pynchon, nós temos Dalcroze e o Suzuki. Eu assim, não tenho... Qual é o método que o Suzuki ele utiliza? Que você falou das três ligações: pai, aluno e o professor, tá? E daí? O que para poder desenvolver a música? Na realidade, no método Suzuki, a gente usa ouvido. Nós aprendemos a música pela audição, como aprendizado de língua. Tá. Se a criança não ouve ninguém falar por 3 anos, essa criança não vai saber falar. Certo? Certo. Então, certo. Nós não damos muita importância no começo pela leitura musical. Não é verdade se a gente falar que as crianças não sabem ler, não é verdade. Claro que no momento que eles tiverem várias músicas já tocando decor, eles vão aprender a ler, sim, e vão saber o nome das notas, sim, né? Certo. Mas no início, toda música é aprendida de ouvido. E é muito incentivado, porque nós, professores, não usamos o livro para ensinar as músicas durante a aula. Mas a gente fornece a gravação para eles poderem ouvir em casa. Tá. Quer dizer, o ouvido é muito mais percepção, a finalidade da percepção para poder executar. Tá ótimo. Isso. E aí a gente dá a técnica básica para eles poderem fazer isso.
uma forma boa de segurar o arco, como segurar o violino e quais são as notas que eles estão tocando. No começo não precisa nem dizer o nome das notas, mas logo eles começam a falar, essa é a Lá, né? Essa é a Mi, né? Em relação às cordas soltas. Aí eles começam a encaixar o nome das notas e a gente também não dá importância aos sustenidos e bemóis nos primeiros anos. Certo. Eles vão ter que encaixar a melodia. Então, uma melodia que eles aprendem em Lá maior, a gente transfere para Si bemol maior, que o dedilhado muda bastante. Certo. Porém, como a melodia é conhecida, eles se viram para tocar. Esse sábado passado, eu dei intervalos, porque justamente não dá para todo mundo ficar tocando junto. Eu falei, o intervalo de segunda maior, expliquei até a quinta, e aí perguntei assim, quem sabe qual é a música que começa com um intervalo de quarta? Daí escolheram várias músicas que estão dentro do método Suzuki. Daí falei assim, tem uma música muito importante para a gente aqui no Brasil que vocês conhecem a música. Tenho certeza que vocês conhecem. Daí eles, acho que não sei o quê. Daí aí toquei 3 notas. Tan, tan, tan. Conheço. Aí falei para um dos alunos, toca para mim. Aí ele falou assim, eu sei cantar, mas não sei tocar no violino. Falei, nossa, que estranho, você sabe cantar, mas não sabe tocar no violino? Daí peguei outro, eu sei que tem um aluno que tira qualquer coisa de ouvido. Aí pedi para ele tocar, pode tocar para mim essa música que vocês conhecem? Aí ele saiu tocando, começando no Dó na corda Sol, quer dizer, na altura certa. Eu não falei que nota que tem que começar, não falei nada. Ele fez, começando no Dó. E ele tocou uma boa parte do hino. Eu falei assim, isso que, se começar com nota Ré, como é que vai ficar? Se começar com Mi, eu fui brincando com eles. E aí eles, é assim que funciona. Quando a melodia é conhecida, eles conseguem fazer essa brincadeira. Então tá ótimo. Quando não conhece, quando está lendo na partitura, a gente não consegue ter essa liberdade. É verdade. Que já tá então, nós fazemos... já está aqui dentro. Então, a gente faz muita brincadeira desse tipo, pegando a primeira música. Nós transpomos, a gente aprende em Lá maior, eles fazem para Ré maior, para Sol maior, porque no caso do violino é só ir mudando a corda. Aí, na hora que acabou a corda, a gente começa a inventar. Vamos fazer em Fá maior. Aí eu dou só a primeira nota, começa com essa nota. Aí eles vão ter que ir tentando achar. Daí eles começam a falar, é a quinta que funciona. De repente, o intervalo que eu nunca tinha mencionado, os alunos começam a falar. Entendi. Então, eles têm um conhecimento musical. Eles estão conhecendo muito mais do que aquelas crianças que aprendem através de leitura. Não entendi. É a descoberta, né? Exatamente. É uma descoberta, assim, eles fazem um atrás do outro, que às vezes me deixa assustado, porque eu não sei fazer, as crianças sabem fazer. Entendi. Tá, professora, muito obrigada, hein? De nada. Então, aí o que acontece dentro do método Suzuki? A gente não usa nenhum livro de estudo no início, né? Só tocamos o que está no livro Suzuki. Porém, os professores que sabem exatamente o que tem no CVCIC, ou no Schuradic, ou no outros estudos de cordas, sabem que o CVCIC faz Dó natural, Dó sustenido por folha inteira. Nós fazemos exatamente esses exercícios em um compasso, não a folha inteira. E resolve o problema. Então, aí que está nós fazemos encurtamento de exercícios que não ficam maçantes. Já pensou você ter que aprontar 4 CVCICs por semana?
oh meu Deus, eu tenho que estudar o estudo lá, que é chato pra caramba. Né? Então, nós fazemos sim exercícios, mas não usamos os métodos do jeito que está escrito para fazer a folha inteira, para aprender a tocar dó sustenido e dó natural. Professora? Oi. Professora, boa tarde. Eu sou Elizabeth, aqui do Rio de Janeiro, tudo bom? É um prazer aqui te conhecer. A minha filha mais velha, ela começou Suzuki, né, com 6 aninhos. E, na verdade, 5 para 6. E ela é muito tímida, né? Então funcionava bem assim numa salinha fechada com ela, com a professora, eu acompanhando. E assim, no público era um terror porque ela chorava, ela tinha muita vergonha, mas depois ela continuou. Ela fez alguns anos. Eu sou pianista e acompanhando ela sempre, aí eu me arrisquei um pouco nos arcos e comecei a estudar Suzuki também porque tem uma vertente para piano, né, professora? Sim. E aí eu meio que dei umas caminhadas nesse método pelo piano e adequei também a realidade da minha aluna. Foi muito bom, foi uma diversão. E a meu questionamento aqui, na verdade, é uma pergunta para a senhora, que eu vi que logo depois de alguns anos a minha filha introduziu a leitura escrita mesmo, a professora introduziu. Para a senhora, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas para a senhora, qual é o momento dentro do método Suzuki que começa a introduzir a leitura da pauta, da notação musical, a escrita? Que eu acho que nesse caminho minha filha ficou meio assustada e aí quando ela ficou adolescente ela largou para fazer o balé e depois ela fez a faculdade e aí nem balé nem mais música na vida, mas enfim, foi uma escolha, né, professora? Sim. Então, me interessa como professora também, em que momento que eu posso também utilizar essa leitura quando eu vejo que o aluno também já pode ir mais além, e sem interromper a filosofia Suzuki? Na realidade, a leitura é exatamente comparável com a leitura de alfabetos. Porque as crianças aprendem algumas letras com 3, 4 anos, das letras que eles têm interesse. C de Coca-Cola, M de McDonald's, né? Aí eles veem aquele símbolo e falam, tem McDonald's ali, tem Coca-Cola ali naquele lugar, certo? Porque é do interesse deles. Mas dizer que eles estão lendo, ainda não. Eles estão reconhecendo símbolos. Certo? Sim. E reconhecimento de símbolo não é ruim. A gente não vai falar, não aprenda isso, é ruim. Não, é bom. Ele tem percepção para ele poder reconhecer essas letras, certo? Mas a gente nem sempre, muitas vezes, normalmente, quero dizer, que eles vão aprender a ler entre 6 e 7 anos na escola. Certo? Significa o quê? Que eles ouviram a sua língua mãe por 6, 7 anos. Certo. Na realidade, pode somar 1 ano, porque eles ouviram desde a barriga. Porque eles reconhecem a voz da mãe, reconhecem a voz do pai quando nascem. Então, eu já estava ouvindo. Tá? Então, e aí, o que acontece com 6 anos? Eles estão falando fluentes. Então, no momento que eles tiverem mais ou menos 9, 10 músicas fluentes e ter a idade mais ou menos de poder reconhecer símbolos, saber contar 5 linhas, aí sim, aí está na hora de introduzir a leitura. Ok. E a introdução da leitura tem que ser que nem o livro para crianças pequenas. Significa o quê? Se for colorido, é melhor. Se for uma pauta enorme, é melhor. Não a pauta pequena que tem a leitura ruim, né? E aí, depois que eu aprendi que para as crianças pauta mais ou menos desse tamanho é bom, aí você sabe que tive um ganho muito grande com as pessoas que estavam estudando violino com uma certa idade.
eles tinham dificuldade de reconhecer se a terceira linha era a quarta linha, o segundo espaço, o terceiro. Aí eu pedi para eles tirarem xerox amplificada. Aí eles liam muito mais fluentes. Sim, Então, foi a descoberta que eu recurso. consegui fazer através das crianças. Na hora que as crianças leem na pauta grande, faz a leitura mais fácil e vai conhecendo a altura das notas o livro que a gente usa separa leitura de notas com, no outro lado, só leitura de ritmos. E muitas vezes a gente vê que as crianças sabem ler todas as notas. Eles não conseguem ver a nota junto com o ritmo. Sim. Isso sim. Isso é uma realidade que a gente vê também no ensino do piano, né, professora? Alguns alunos têm muita facilidade nessa questão da audição e fica bem atrás na escrita, né? E isso, mas não tem importância, porque eles vencem rápido. E a minha formação pianística foi bem assim, né? Então, no piano eu estava assim, quilômetros lá na frente e na teoria eu estava mais atrás porque não era associada a prática, né, com a teoria, era tudo separado. Então, isso ficava um desequilíbrio na cabeça, né, da criança, no meu caso também, até eu compreender que tudo caminhava junto. Então, esse método que trabalha já tudo junto com a criança é sensacional, porque ele já se sente valorizado, né? Porque a senhora acabou de dizer, o que ele já sabe verbalizar, ele vai entender muito mais agora, né? E vai se sentir importante, vai se valorizar como músico, né? Que acho que é importante esse estímulo para não desistir, seja por hobby ou por profissão, né? Exato, porque aí eles descobrem o que eles são capazes de fazer. Porque eu sei um pouquinho da teoria, mas eu toco bem, né? Isso. Essa semana, esse mês, assim, depois que a gente entrou na pandemia, eu pensei assim, o que a gente pode fazer na aula em grupo? Oh, meu Deus do céu, não pode tocar junto, porque tudo fica atrasado, né? Então, aí comecei com construção de escalas maiores. Comecei com sustenido em 2 semanas, fiz o de bemóis, em bemóis, em 2 semanas. Minha surpresa, todas as crianças. Minha aula tem umas 7, 8 alunos, às vezes tem até 10, incluindo adultos. Olha. E nessa aula, todo mundo conseguiu construir a escala. Porque aí eu expliquei, no sustenido a gente vai subir com a escala, no bemol a gente vai descer a escala, e aí pega a metade, faz assim, faz assim. Todo mundo fez a lição de casa, porque eu fazia 4 presencial junto com eles. No Zoom, escrevia para eles, e aí eles copiavam, não sei o quê. E aí outras 4 era a lição de casa, para eles fazerem. Todo mundo conseguiu fazer de 7 sustenidos e de 7 bemóis. Parabéns! Fiquei, assim, admirada. São meus alunos de segundo para terceiro volume. Isto é, tem uns entre 9, 11, 12 anos. Então, quer dizer que eles conhecem tudo isso, não sabem que conhecem. Professora Shinobu, eu queria compartilhar com a Elizabeth uma experiência nesse sentido, porque eu sou professora de flauta transversal. E eu percebo a diferença de quando eu introduzia, antes de ser professora Suzuki, a leitura junto com tudo. E agora que eu espero terminar o livro 1, que as crianças estão tocando Bourrée de Handel, para introduzir a leitura. É muito mais rápido, porque elas já seguram a flauta com toda a tranquilidade. Agora, você imagina se pega a criança, tem que ensinar ela a segurar a flauta transversal, que é um equilíbrio difícil. Ainda tem que introduzir a leitura junto, e todo o resto, o sopro. Então, o que acontece? Quando eles já estão acabando o livro 1, eu começo a introduzir a leitura. É inacreditável como é rápido. Como a leitura vai rápida, assim. Entrou como um acessório, e não como aquela coisa que ela está tentando segurar a flauta caindo da mão, ainda tem que ler uma nota, se está na pauta, se está no espaço, entendeu? Então, é um outro universo, assim, que para mim, eu não consigo mais retornar para o outro, assim, é uma coisa impressionante, né? A gente não volta nunca mais para aquele sistema de...
Ensinar Eu não dou aula de flauta. Desculpa. Dentro do método Suzuki, a gente diz que na hora que a gente introduz a leitura, 50% da atenção vai para a leitura, não para a execução. E nesse momento, na hora que eles estão lendo, a música não fica bonita, porque justamente 50% ele está gastando para poder decifrar o que está escrito, certo? E aí, como eles já têm 10 músicas fluentes e eles tocam bem essas músicas, eles sabem quando está fluente e quando está truncando, assim, por causa da leitura. E aí a gente fala assim, quando você está lendo, é assim mesmo, isso é normal. Até que você tenha uma boa leitura e que isso não prende sua musicalidade. Né? Aí eles começam, então tá bom, na hora que eu melhorar, eu vou melhorar nisso também. E é verdade, é isso que vai acontecer. Professora, eu respondendo a colega, dentro da minha prática de aula de música, eu também, em sala de aula, eu também introduzo a flauta mais a doce, porque colégio fica um instrumento mais barateado, né? O ensino é mais, não é fácil, mas é assim, mais facilitado para a criança. E a sua fala sobre os pais é extremamente importante, principalmente quando ele é músico. Eu tive uma experiência no ano passado com uma criança, ele tem um comprometimento que eu não sei ainda o diagnóstico, mas ele entende bem, ele é inteligente, ele é muito interativo. O Ipra já é, né? Ele é muito mãe ainda. Enfim, eu introduzi pelo método Suzuki um pão quentinho tradicional que todo mundo conhece, que é só o si-lá-sol de uma flauta doce. E eu fiz aquela brincadeira do Suzuki, né? Do ouvido, tocar, eu ensinei a postura, dedilhado e tal. Tudo estava indo maravilhosamente bem, até que passou uma fase que eu comecei a fazer a pauta gradativa, só 2 linhas, 3 linhas, e eu fiz muito assim, despretensiosamente, sem compasso, né? Para que eles entendessem a questão linear, do subir e descer das notas, e pontuei isso para o aluno, pedir para que eles praticassem, para eles escrevessem. Do jeito que ele escreveu, eu só corrigi se estava na linha certa, ou, enfim. Para minha surpresa, o rapaz, na aula seguinte, estava sem o caderno. E aí eu perguntei, ué, querido, cadê o seu material? Não sei onde é que está. Tem que ver com a minha mãe. Eu falei, mas, meu querido, presta atenção. Mamãe não é minha aluna é você. Você tem que dar conta do seu material e tal. Ok, para resumir a história, na outra semana ele chegou com o caderno todo passado a limpa com a letra de quem? A mãe. Da mamãe. A mamãe é flautista profissional e ela escreveu pão quentinho com barra, compasso e colcheia. Nanana. Eu fiquei desesperada. Corri para minha coordenadora da escola e falei assim, me ajuda, que eu vou avançar em cima dessa mãe. Me ajuda, porque ela está passando à frente da minha maneira de aplicar. O filho é dela, mas ele é meu aluno. Ela tem que compreender que a metodologia que eu ensino é para a realidade da escola, não a realidade dela como profissional. E aí ela lá se entendeu com a mãe, que eu não quis nem falar. E foi muito negativo, o aluno ficou muito perdido, porque a mãe encheu de conceitos e eu estava tão bem com ele, assim, uma resposta tão boa, ele estava tão feliz, e isso atrasou, né? E ele fica muito confuso na hora de tocar, isso atrasou muito e prejudicou muito. Mas é essa experiência que eu queria compartilhar. Na realidade, eu acho que o que você fez é perfeitamente correta, mas eu acho que o tempo estava um pouquinho para frente. Ele precisava mais tempo para tocar. Sim, é verdade. Tocar melhor as músicas, incluindo músicas talvez um pouco mais complicadas, sem ler. Eu confesso à senhora que eu acelerei porque essa mãe, ela ficou o ano inteiro me perseguindo, me cobrando 1000 coisas, e aí eu quis dar uma acelerada e foi aí que eu errei. Porque ela, como professora de música, chegava em casa, fazia o filho enlouquecer de estudar flauta, e ela ainda colocou ele numa aula de flauta individual no local lá que eles frequentavam de música, e ele ficava com o que eu dizia, com o que o professor falava, com o que a mãe dizia. Nossa, eu fiquei muito sensibilizada, quis ajudar,
e não sei se eu cheguei a ajudar muito não, porque a questão ali era a mãe mesmo, sabe? Infelizmente, se ela não fosse musicista nem flautista, acho que isso não teria acontecido como a senhora mesma relatou, né? Não, talvez não lamente tanto assim. Tem mães que não entendem nada e que fazem exatamente isso. Então, tem. Começa a cobrar muito o trabalho e também, assim, falta confiança no professor, né? Do que a gente está planejando para fazer. Acha que o aluno não sabe ler, que vai continuar assim o tempo todo? Não. Precisamos fixar em alguma coisa mais básicas para a gente poder ensinar a leitura. Como também, no caso do violino, a gente não pode dar vibrato no primeiro ano. Eu não concordo com alguém que fala assim, eu dou vibrato logo no começo. É mesmo? Não tem ainda posição firme aqui na mão e já vai poder dar vibrato? Não. Eu prefiro fazer isso quando ele já tem uma certa consciência do o que é vibrato, o que ele pode movimentar, o que ele não pode movimentar para fazer vibrato. Né? Então, tem algumas coisas que eu traço e eu converso essas coisas com os pais também. Porque os pais... Esses ensaios vão ser assim. Temos que assistir as sinfonias que a gente gravou, né? Anotarmos comentários e temos uma reunião do naipe para discutir o que pode ser melhor, etc. E tal. Edilson está com o então, microfone aberto. Uma grande sessão de terapia, o que está sendo bom por algumas coisas que o pessoal está falando ali entre a gente, né? Coisas que já estavam na nossa cabeça. Eu gostaria de saber por exemplo, os exercícios muito, de vibrato, ali sobre que a senhora oferece para os alunos. O que quer dizer a cunha na época do Beethoven? A gente fica na discussão, mas a gente fala, mas é difícil a gente querer fazer isso, porque no final a gente vai chegar no palco e tem um cara falando expressivo. Tem que mandar uma mensagem para Edilson, gente. Tudo forte, né? Mas é isso. Fora isso, eles estão pedindo também gravações da gente. Então, o naipe de viola já gravou uma peça, a gente está gravando outra, e também incentivaram a voz do Pedro? É o Pedro que está falando? Isso aí. Não. Não, é o Edilson que está falando. Era a voz do Pedro. Então, o professor Shinobu, voltando ao assunto de vibrato, eu gostaria de saber quais os exercícios recomendáveis para o começo. Como a senhora introduz o vibrato? Depende de que vibrato você vai fazer. Eu introduzo o vibrato de braço primeiro. Então, peço para as crianças segurarem a caixa de fósforo e chacoalhar aqui no braço. 50 vezes. Tem que fazer o músculo funcionar aqui. Né? E depois eu transfiro esse movimento no violino, mesmo assim, lateral, como se segurasse, como se fosse violão, e ele vai ver o que é que movimenta, mas que a mão que puxa o movimento, não o dedo. Eles fazem tentativa de fazer o vibrato com o dedo, aí não vai funcionar, porque você aperta, quem está puxando ou empurrando é o braço. Quando chega nesse momento, eles vão fazer cada dedo 50 vezes em cada corda. Para aprender o movimento aqui, ó. Sim. Entendi. Muito bem. Shinobu, como que vocês estão fazendo com as aulas individuais com os pequenos? Isso. Lá no seu estúdio. Com os pequenos, a gente manda uma gravação da afinação para os pais poderem nos ajudar para afinar o violino antes da aula, porque senão na hora a gente vai perder uns 15 minutos da nossa aula só para afinar o violino, né? E aí os pais afinam o violino, então na hora que a gente liga o Skype ou o Zoom, eles já estão com o violino afinado. Então a gente segue o protocolo todo da postura, mostra como eles estão segurando o arco,
e quantidade de arco, etc, etc. E na aula individual sempre os pais estão no lado, então a gente pede ajuda deles. Eu queria que você segurasse para ele não movimentar muito o cotovelo, etc, etc. É assim que a gente tem feito. Seria uma aula por semana, né? Nesse período de quarentena que estão fazendo? Não, meia hora. Meia hora, mas pelo Zoom, então. É isso que estão fazendo. Tá. Eu estou fazendo normalmente no Skype. No Skype. Tá. Porque não tem muita gente, né? É individual, então só nós dois. O Skype tem funcionado bem. Entendi. Muito bem. Professora Shinobu, como que você vê o período pós-pandemia? Como é que a gente pode se preparar para o retorno que um dia vai acontecer depois de passado esse período crítico, inclusive no que diz sentido à nossa formação Suzuki? Como é que nós vamos prosseguir para frente, né, seguir na nossa formação nesse período pós-pandemia? Então, nós estamos planejando vários cursos agora, começando no dia 15 de junho, que a gente chamou de seminário. É o curso de 5 horas, dividido em 2 horas e meia por dia, em 2 dias. Por um preço bem acessível para todo mundo, para a gente poder trocar ideias, e cada teacher trainer pode organizar 3 cursos diferentes. Tá? Então, se você quiser fazer com alguém lá no Canadá ou nos Estados Unidos, o curso vai custar, acho que $40 para quem faz lá. Aí a gente achou que aqui no Brasil a gente está querendo cobrar mais ou menos R$200 por seminário, por pessoa, que não vai ter mais do que 6 pessoas. Então, isso vai acontecer de dia 15 de junho até dia 15 de agosto. É isso que é o nosso plano, porque a SAA proibiu de fazer qualquer outro tipo de curso, certo? Então, eles acham que, tipo, agosto terá começado a acabar a pandemia, que a gente consiga sair para começar a fazer outro tipo de curso como a gente fazia, isto é, promover curso de filosofia, volumes, assim, normais. Então, esse assunto você vai ver já na Associação Musical Suzuki, já está lá. Certo. E assim, então, como a gente pode... Lá também tem uma maneira... Porque, por exemplo, eu entro nos fóruns de discussão da SAA, mas, às vezes, eles são muito centralizados ao país, né? Ontem, por exemplo, eu entrei numa discussão que eles estão voltando e eles vão pôr umas placas de acrílico, separando o professor da criança em algumas escolas do Canadá. Ou seja, são realidades completamente diferentes, né? Não tem como a gente entrar num fórum de discussão. Como que a gente pode criar uma comunidade Suzuki aqui com um fórum de discussão nesses moldes, mas que sejam mais adequados à nossa realidade, né? O que a gente tá vivendo e tem de recursos, né? Para poder trabalhar. O que você sugere para a gente? Você está me fazendo umas perguntas difíceis de responder, porque é desafio para todos nós, né? Realmente, assim, não sabemos como é que vai ser depois e quando que nós vamos sair, né? Porque do jeito que todo mundo desobedece a fica em casa, a coisa vai demorar mais para a gente poder voltar. Porque no Japão fizeram o fica em casa e agora eles têm menos de 20 mortes por dia no Japão inteiro. Isto é, eles estão começando a poder voltar para abrir o comércio, etc, etc. Claro que de forma totalmente calculado, para não abrir tudo de uma vez, né? Mas aí eu estou vendo, assim, luz no final do túnel. Aqui no Brasil, eu não consigo ver isso, porque tem gente que faz festa. No meu bairro, que é muito retirado, longe da cidade, tem muita gente fazendo festa. Então, como é que vai ser isso? Quando que a gente vai conseguir diminuir de 1.000 pessoas para menos de 50? Vai demorar muito.
Porque o único jeito de a gente não contaminar é não encontrar com as pessoas. Porque não tem vacina ainda. E quando que essa vacina vai vir e quanto isso vai custar? Então, assim, realmente eu não sei o que responder para você. A gente está tentando contornar a situação e a gente mantém aulas em grupo, aulas individuais, da forma que dá para ir levando, mas por muito tempo, as crianças... nós fizemos uma aula em grupo com o pessoal dos Estados Unidos. Foi um sucesso, foi muito bom, porque nós preparamos nossos alunos. Aí falamos, olha, o professor Delau, ele também sabe falar português, a gente vai explicando para vocês, se vocês não entenderem. Sabe que as crianças se viraram para falar o nome, dizer, e uma das professoras que participou perguntou assim, o que você comeu hoje de manhã? E todos nossos 2 alunos responderam em inglês, o que eu comi hoje de manhã. E aí a participação, depois a gente fez alguns exercícios em conjunto, ver o equilíbrio, qual é o ponto do equilíbrio do arco, do peso, né? E aí a gente explicou, olha, faz assim, a gente pede sorvete quando dê certo e não sei o quê. Nossa, as crianças adoraram. As crianças dela adoraram e os nossos também adoraram. E também praticaram em inglês. Então, foi assim um encontro maravilhoso. E aí a gente mostrou no mapa que eles estavam para cima do Nova York e nós aqui em Campinas, em São Paulo, etc. E aí eles viram, puxa, é longe, né? Pelo menos 13 horas de voo até chegar lá, né? E eles viram que a gente conseguiu fazer a aula conjunta, e aí eles lá começaram às 2 horas, nós começamos às 5 da tarde, a diferença de horário, né? E quando terminamos perto de 6 horas, aqui estava totalmente escuro. Daí eu mostrei para eles, olha como já está escuro aqui na nossa casa, já está totalmente escuro. Aí eles estavam mostrando assim, aqui daqui a pouco a gente vai para a praia. E aí eles perceberam a diferença, né? De onde eles moram, mas a gente estava conectado com a mesma música, foi muito legal. Então, uma das atividades que a gente pode fazer com os alunos do Baccarelli é, de repente, fazer uma aula em grupo assim, desse tipo. Cada criança toca uma música, sem acompanhamento ou com acompanhamento, se tiverem acompanhamento, dá para fazer. Assim, mais ou menos 5, 6 crianças no máximo, e fazer esse tipo de troca semanalmente. Porque anima bastante. Tem professor que está fazendo. O professor Tiago está aí? Eu não estou enxergando o professor Tiago do trompete. Ele falou que tem reunião. Outra reunião. A professora Mariana, que está falando aqui, Shinobu, ela é professora de percussão do Instituto Baccarelli e ela também está adaptando o método Suzuki para percussão, com resultados incríveis. Eu conheço ela. Ela tem feito aula em grupo, não tem, Mariana? Sim, eu fiz na última semana, e foi muito, muito legal. Primeiro que eles estão morrendo de saudade um dos outros, né? Então, quando eles se viram, nossa, vira aquela festa. Mas foi muito legal também, porque eu acho que depois de tanto tempo, né, sem as aulas presenciais, eles conseguiram ver cada um como eles estão se virando em casa, né? Então, um teve uma ideia de... Tem uns pads que eles pegaram no instituto, um teve a ideia de prender em algum lugar, o outro vou fazer isso também. E relacionado às músicas também, né? Que alguns realmente têm mais dificuldade e outros têm alguma facilidade e eles se ajudam. Isso é muito interessante. Sim. O quanto eles querem se ajudar. Então, eu realmente gostei de fazer a aula em grupo pela internet, assim, foi interessante. Eu acho que vai ter bastante mudança depois que a gente voltar para a aula normal, que alguma coisa boa dessa época vai ficar. Com toda certeza, com toda certeza. Eu tenho um dos alunos que eu tenho, ele tem uma irmãzinha de 2 anos.
E eu acho, ele anda escutando bastante as gravações, né? Que eu fiz algumas gravações. E ela sabe cantar, assim, é uma coisa incrível. Eu vou dar aula para ele, ela quer participar também. Ela, eu também. Aí ela sai cantando, assim, as variações. Meu Deus do céu. Então, realmente, alguma coisa de diferente vai sair disso tudo. Que é muito gostoso ouvir isso, porque é assim que eles aprendem. Por isso que, em geral, assim, o irmão mais novo toca melhor que o irmão mais velho. Na realidade, porque eles ouviram mais vezes, porque na hora que o segundo irmão começa, eles já ouviram tudo que eles vão tocar. Né? Então, Exatamente. Essa é a facilidade que eles já têm. Já conhece a música que vai tocar. E, professora Shinobu, não sei se você sabe que as crianças que não têm instrumento do Instituto Baccarelli estão com instrumento em casa. O Instituto disponibilizou todos os instrumentos. Então, isso também está sendo uma coisa diferente. É a primeira vez que muitas crianças têm a oportunidade de realmente praticar todos os dias. E o que a gente está ouvindo do relato assim, dos professores é que o que eles fariam em 3 meses, eles estão fazendo em 1. Está indo, está correndo o negócio, porque as crianças estão podendo praticar plenamente, né? Dentro das possibilidades, lógico, de cada lá, né? Então, são coisas que brotam da dificuldade, né? Ter um instrumento é essa a diferença, né? Por outro lado, eu comecei um aluno de 16 anos essa semana. Gente, que dificuldade! Porque ele não sabe afinar o violino. Ele não sabe colocar espalheiro no violino. Aí eu mostro para ele assim, viro assim, mostro, mas ele não percebe. O pé está contrário, então ele não encaixa no violino. Não, aí na hora que eu vi o pé, eu falei, vira o pé de contrário, daí ele encaixa direitinho. Aí ele experimentou, não encaixou. E eu acho que a espalheira está um pouco maior do que o violino. Então, ele encaixa, mas não fica firme no violino. E é uma coisa que, se eu tivesse presencial, claro que já teria feito tudo isso, já teria afinado o violino, já renderia mais outras coisas. Nossa, que desespero, assim, eu quero ajudar, mas não posso ajudar. Um exercício de paciência, de comunicação, né? Porque a gente tem que achar palavras para se expressar nesse momento, de gestos, não sei, né? Assim. Não sei se nós estamos estourando o tempo, né? Ou não? Não, temos mais de meia hora ainda. Ah, então tá bom. Alguém mais quer fazer pergunta, professora Shinobu? Para quem não conhece o trabalho de perto da professora Shinobu, ela é a primeira professora formadora de professores do método Suzuki aqui no Brasil. E ela tem uma experiência... Eu considero a professora Shinobu, não sou eu, mas toda a comunidade Suzuki, né? Vamos concordar que a professora Shinobu é uma das maiores autoridades do método Suzuki. E eu falo isso porque ela pela experiência, né? Toda essa experiência, tantos anos. O que, Shinobu? 40 anos? Vou fazer 40 anos de escola ano que vem. Pois é, 40 anos. E... Opa! O Rodrigo está levantando a mão. Rodrigo, quer falar? Por favor, Rodrigo, pode falar. Oi, professora, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, voltando para aquela questão que o Pedro levantou antes. Eu sou professor de violoncelo no Instituto, meus alunos todos são maiores de idade, né? Eu sou um dos professores que ofereceu ajuda para eles e recebi resposta só de uma aluna, né? Minha pergunta é a seguinte: minha esposa é professora de violino Suzuki, minha filha é aluna Suzuki de flauta, então eu conheço um pouco da filosofia e de toda, né,
a questão do Suzuki, e eu comecei a aplicar algumas coisas no método tradicional, porque eu não sou professor Suzuki, mas eu acho que algumas coisas são muito legais e funcionam muito bem, né? De um ponto de vista didático, né? E minha pergunta a gente até agora, a senhora falou muito sobre os alunos novos, sobre as crianças, e eu gostaria de ver seu ponto de vista com relação aos alunos que já são um pouco maiores e que podem e muito provavelmente não vão estar estudando com os pais, né? Então, assim, eu tenho, dos meus alunos, eu sempre encaro eles como adultos. Então, essa é uma das razões, talvez, também, pela qual eu e talvez outros professores, a gente não insista nessa questão da ajuda ao aluno, né? Porque uma coisa é você lidar com a criança. Eu vejo minha filha, se eu não forço minha filha a estudar todo dia, ela não vai estudar. Agora, um rapaz com 18, 20 anos já é um pouco diferente, né? Você tem que tratá-lo como adulto, você não pode ficar atrás dele como uma criança. Qual a sua opinião a respeito disso? Na realidade, eles deveriam já saber qual é a importância de estudar todo dia, né? Como o Heifetz já falava, em 2 dias que você não estuda, o pianista percebe. Uma semana que você não estuda, o público percebe que é muito grave, né? Então, um dia que a gente parou, se o músculo não responde como respondia, e para recuperar um dia que não estudou, demora 2 dias, ou até mais, né? Então, é mais fácil a gente estar praticando todo dia do que ficar parando um dia sim, um dia não. Então, esse é o ponto de partida, no seu caso, para você, para sua esposa e para sua filha. Só que tem muita gente que tem 18, 20 anos que não sabe disso. Então, é uma coisa para você alertar os alunos quanto que esse todo dia não precisa ser muito tempo. Estudo não é duração das horas, é qualidade de estudo. Significa, no dia que eu não tenho tempo, eu posso só estudar 20 minutos, meia hora. Mas no dia que eu tenho tempo, eu devo estudar 2 horas. Né? Depende de que lado você quer seguir. Se você quer ser profissional, o dia que você não pode, deve estudar 1 hora, pelo menos. Certo? Então, se eles sabem muito bem disso, aí eu acho que várias coisas começam a mudar. E que você não tem que ficar falando tudo. Agora, você é de uma família de músicos. Então, quando tem dúvida, vai direto. Pai, como é que eu resolvo isso? Mãe, como é que faz para fazer uma frase desse tipo? Ela tem dúvida. Agora, para quem não tem esse tipo de formação, não tem dúvida. O que ele está fazendo está bom. Aí que é o ponto de partida para eles. Então, se você pergunta assim, se tiver dúvida, me manda, me escreva, mas eles não têm dúvida. Sim, eu me refiro também especificamente nesse período agora de quarentena, que a gente está fechado em casa e a gente não tem né, essa regularidade, né? Então, por exemplo, assim, o Instituto, no caso das nossas aulas, teoricamente, as aulas estão suspensas por enquanto, né? É lógico que você não quer deixar seus alunos sem orientação, sem nada. Então a gente se coloca à disposição, né? Mas minha pergunta também é com relação assim, como que a gente pode fomentar o interesse neles, desses alunos mais velhos, sem que eu tenha que obrigá-los a me mandar qualquer material, né? Eu sei que, logicamente, depende deles, mas, assim, de uma forma didática, o que a gente pode fazer para que eles entendam que
eu tô aqui e eles assim, eu não nem pretendo, nem gostaria de ficar toda semana escrevendo para eles ou todo dia. E aí, cadê o vídeo que eu não recebi, né? É por isso que eu falei, por exemplo, minha filha, eu sei que se eu não cobrar dela, ela não vai estudar, ela vai passar o dia no tablet. Né? Então eu tenho que dizer para ela uma hora, não, chega, agora você vai estudar, se você não estudar, você não pode mexer no tablet. Eu não posso fazer isso com os meus alunos, né? Mas assim, ao mesmo tempo que eu quero que eles não fiquem, que eles aproveitem esse tempo, né? Eu vejo que existe uma certa inércia da parte deles, né? De ir atrás. Realmente são muito raros os que aproveitam esse tempo. A gente está o dia inteiro em casa, então a gente não tem desculpa para não estudar. Mas eu, como músico também, sei que é difícil. Sei, às vezes quando a gente tem meia hora no dia, a gente aproveita mais de quando a gente tem o dia inteiro livre para estudar, né? Então, pela sua experiência, eu queria saber o que a senhora sugere, o que a gente pode fazer para entretê-los, né? Ou seja, chamar a atenção deles para que, olha, não perde esse tempo, né? Eu conversei com eles, mandei mensagem para todos, né? Falando justamente isso, olha, não percam tempo e tal, não sei o quê, mas como o Pedro mesmo falou, né, às vezes a gente fica meio assim de acabar sendo meio invasivo demais na pessoa, né, ou seja, acabar ainda ouvindo do aluno assim, mas professor, mas o Instituto tá temporariamente sem aula agora, não tem a obrigação de ter aula, né, de mandar para você nenhum material, né? Mas eu gostaria que eles tivessem que eu pudesse fazer alguma coisa para fomentar esse interesse deles, sabe? Uhum. Eu acho uma das soluções é você ter um horário marcado com eles toda semana. Uhum. Não precisa, não obrigatoriamente tocar, mas conversar com eles toda semana, num horário previamente combinado. Uhum. E se ele não puder estar nesse horário, ele vai ter que desfazer o compromisso antes de comunicar, Uhum. né? Mas assim, aí você vê eles toda semana. Uhum. Manter ainda, então, algum tipo de compromisso, né? Tem que ter, porque se fica sem compromisso, eles ficam sem compromisso mesmo. É. É isso aí. Bom, E obrigado. aí, o que eu sugiro disso é que a gente pode fazer um recital da sua classe. Uhum. Vamos fazer? O que você tem para tocar para eles? Para todo mundo. E que todo mundo tem que começar com pelo menos alguma coisa positiva. Uma palavra só. Ah, muito bom. Esse não serve. Tem que ser mais específico. Uhum. Né? Porque dizer, muito bom, entrou aqui, saiu aqui. Não prestou atenção nenhuma, né? Então, eu estou vendo, assim, nós marcamos recital das crianças, tinha umas 13, 14 crianças para... É um trabalho enorme para a gente poder chamar no Zoom, cada um estar pronto para vir tocar. A gente fez o programa para saber a ordem que eles vão tocar. Então, depois de fulano é ciclano, etc, etc. Sabe que rende muito, porque para poder tocar em público, eles estudam um pouco. Aí nós falamos, está no YouTube, para poder assistir depois. Aí ficou mais ainda. Nossa, vai estar no YouTube, eu tocando? Então, foi muito legal. E foi legal também para explorar pianistas que estão dormindo em casa, né? São irmãs que tocam e não sei o quê. A gente mandou a parte de piano para elas estudarem. Claro que precisa de um tempo, depende da dificuldade do nível de acompanhamento, né? Mas, ou então, para quem não tem, a gente mandou a gravação já pronto para eles estudarem com a gravação para poder tocar. Aí você tem umas surpresas, porque de repente eles ficam mais animados para estudar, porque não tendo incentivo, eles estudam menos cada vez. Aí um dia para, aí eu não tenho dúvida, claro que não tem, não está estudando. Então, alguma coisa assim que possa estimulá-los vai ser importante, assim,
como cutucão para fazer eles estudarem um pouco mais. Porque não vai acabar tão já ainda, porque parece que o Dória vai prorrogar mais 1 semana ou 2 semanas de fique em casa, né? Então, ainda temos mais ou menos um mês. Depois, se diminuir para menos de 50 pessoas, a gente tem que esperar mais 2 semanas para poder abrir o comércio, etc. Então, é Tá isso. certo, Vai obrigado. durar, imagina, vai durar ainda. Então, o planejamento para eles não perderem o semestre todo, alguma coisa tem que estar caminhando. Que é bem interessante, porque eu faço aulas em grupo no sábado e todo mundo participa, eles ficam muito contentes de ver os outros, né? E aí, como a gente tem feito para fazer aula em grupo, então eu escolho uma pessoa para liderar e todo mundo coloca no mute para não ouvir, só o líder está tocando e a gente tem o som dele. E a gente toca. Na hora que acaba de tocar, você está satisfeito com o que tocou. Sabe, é um pouquinho fake, né? Porque, na realidade, a gente não está tocando com todo mundo, porque tem atrasos. Mas, ainda assim, a gente sai mais contente do que não ter feito nada. Sim, é o que dá para fazer, né? Então, mas de qualquer maneira é melhor do que nada, né? Exatamente. Tá ótimo, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Professor Shinobu, eu quero que você saiba que no Instituto Vaccarelli a gente continuou com as aulas de ensino coletivo. E é muito bacana que desse trabalho do método Suzuki, que envolve os pais, isso tem tido um retorno tão grande nesse período de quarentena, porque as famílias são muito envolvidas com o Instituto, já são muito envolvidas, né? São muito engajadas, né? Essa interação é muito forte, né? Entre Instituto e família. E esse trabalho que envolve o professor, que envolve o aluno, os familiares, isso tem rendido tão bem, de forma tão prazerosa para a gente. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né, no início, né? Até mesmo porque tinha que ter os contatos com os pais. Eu não tinha WhatsApp, você sabia disso? Eu abri meu WhatsApp justamente para atender as famílias também, ao Instituto, né? Pedido do Edilson também. E uma coisa que eu achei muito interessante é porque as famílias já estavam conectadas. Nós passamos muitos anos conectados, né? O Instituto, o professor, né? As crianças. E é interessante o quanto essa conexão, que é muito característica também da metodologia Suzuki, né? Esse trabalho que envolve a família, que envolve a participação dos pais, não necessariamente um pai presente ali durante a aula, mas um pai presente durante o processo de ensino, que isso é muito muito importante, né? E durante todo esse tempo eu percebo que nessa quarentena tem sido muito fácil lidar com fazer todo esse trabalho, porque eles participam e até cobram, né? Ontem mesmo recebi uma ligação: professor, vai mudar a atividade? Estou esperando, pai pedindo, aluno pedindo. Isso tem sido bastante prazeroso. Uma coisa que eu queria só complementar, que é muito forte também da metodologia Suzuki, é a questão da revisão. E quando você trabalha as habilidades com os alunos, eu vejo nos alunos que todo esse trabalho que foi feito em sala de aula de forma bem consistente, mesmo na quarentena, mesmo à distância, é fácil você trabalhar com eles, sabe? Eu estava conversando isso com o Fábio deve estar aí, Fábio Almeida. Nossa, Fábio, como está fácil, né, trabalhar com nossos alunos, porque eles sabem onde que é o dedinho, sabem onde que tipo de som que a gente espera, qual que é o tipo, onde que é a sonoridade do instrumento. Você consegue falar à distância com ele e ele consegue responder. Isso dá algo prazeroso para nós como professor, principalmente nesse momento que a gente fica tão preocupado, né? Então, é só relatando sobre isso. Eu vi um colega comentando sobre a questão do Suzuki, só aproveitando, tirando um tempinho, sobre a questão de onde ele tem a base de tudo isso. Eu tenho a impressão que, na verdade, a base de tudo isso é como as crianças aprendem a falar, né? A base de tudo isso é o processo da linguagem materna, né?
e que, na verdade, a metodologia ou a filosofia não se encaixa no sistema musical em si, né? Mas é muito mais amplo, né? É uma filosofia de que realmente as pessoas são capazes de aprender, e quando elas entendem isso, elas podem ser o que elas quiserem, que é justamente que vem de conta que você falou, né? Às vezes cresce e fala, posso seguir uma outra carreira, né? Uma outra profissão, mas eu sei que eu sou capaz de fazer isso muito bem. Acho que isso é um grande privilégio quando você alimenta isso todos os dias durante as aulas. É uma criança saber que é capaz, um ser humano saber que pode fazer alguma coisa no alto nível, isso é muito bom. Então, algo positivo, assim, muito bom que tenha acontecido, que eu tenho refletido bastante, né, sobre isso, né, no Instituto. Junto com os colegas, lógico, aqui do Instituto também. Porque acaba sendo uma coisa assim da música, né? Fala aí de novo. Essa percepção das crianças de que eles são capazes, não importa qual ferramenta a gente usa para fazer eles aprenderem isso. Nós usamos instrumento como nossa ferramenta, né? Porque cada música é uma conquista. E eles vão aprendendo que eles são capazes de fazer isso. E isso, se não seguir a música, também vale. Então, é esse que é a parte importante da coisa. O que nós estamos ensinando? Fazer essas crianças perceberem que eles são capazes, capacidade eles têm. E que, com habilidade, nós conseguimos alimentar nossa capacidade. Então, se não seguem para fazer música, não tem problema nenhuma, mas eles vão ser pessoas que vão ter conquistas e no que eles quiserem, né? Esse que é a parte mais importante. Então, não me importo se eles vão falar, eu vou parar porque eu vou prestar vestibular em outras coisas. Que ótimo, porque o que tinha que aprender com o instrumento, vocês já aprenderam. Usem isso para outras coisas. Eu, de novo, tenho umas brigas horríveis com meus amigos flautistas, professores, que eu falo para eles, gente, vocês ficam colocando na cabeça dessas crianças e adolescentes que eles vão tocar numa orquestra? Você sabe quantos flautistas no mundo vão entrar numa orquestra? São poucos, são pouquíssimos. Então, a porcentagem de gente que estuda flauta, que vai acabar numa orquestra, é muito pequena. Então, isso que vocês fazem é uma espécie de suicídio musical, porque a pessoa fica estudando música nessa expectativa de que ela vai ter que ser música, vai ter que trabalhar numa orquestra, e a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Então, a gente precisa olhar o ensino da música sob outra perspectiva, né? Porque senão, o que a gente vai fazer? Principalmente agora, nesse momento que nós estamos. Não, a música tem que se tornar alguma coisa que tem prazer de fazer. Porque não é fácil, é um caminho árduo. Agora, a gente aproveita o prazer que vem junto com a música. Na realidade, o que está acontecendo agora na pandemia? Se você olhar para Facebook, YouTube, todo mundo está fazendo música junto. É um fenômeno. E o que aconteceu lá no dia 11 de setembro, quando Torres Gêmeas caíram? Todo mundo estava na igreja e todas as igrejas tinham música. Onde as pessoas sentiam mais conforto, com muita dor, né? E hoje tem sido isso. Agora, no momento, nós estamos vivendo o momento que a gente precisa do lado de alguma coisa da arte, porque está tudo proibido, não tem teatro para ir. Então, vamos fazer, de alguma forma, músicas juntas. É isso que está acontecendo. E quantidade de pessoas colocando Bach, tocando Bach, é inacreditável. É inacreditável. Se você olhar 10 vídeos, 4 é Bach. Então, é onde a gente sente prazer em tocar, compartilhar com as pessoas e que é algum momento de um pouquinho de paz. A música oferece tudo isso. E eu acho que é uma coisa importante que muita gente não sabe
que a gente consegue ficar confortável, sente conforto através de música, que é a coisa mais importante que tem dentro da música. Na realidade, não é tocar bem, ter muita técnica, porque tem muita gente que fala assim, eu não consigo tocar tal música porque eu não tenho técnica suficiente. Não, a técnica é uma coisa para complementar, para você tocar melhor. Mas o que vem primeiro? É musicalidade. A gente tem que fazer música. Então, não importa o nível de dificuldade, tem que fazer música. Pode ser brilha, brilha, estrelinhas, mas tem que ser bonito. E que consiga fazer as pessoas ficarem satisfeitos, emocionados com aquilo que a gente faz. E se isso eles querem fazer, tornar a nossa profissão, ótimo. Mas não precisa obrigatoriamente se tornar. É um hobby maravilhoso, que ainda dá para tocar com outras pessoas, se mantiver tocando. Eu tenho uma ex-aluna que é professora, doutora na USP, na medicina, que continua tocando nas orquestras de amadores, a orquestra de escolas. E ela fala assim, Shinobu, eu toco violino por sua causa, porque você fez eu amar música. Então, na hora que ela falou isso para mim, me encheu de emoção, claro, e deixou muito satisfeita, porque é assim que eu quero que meus alunos percebam que é música, o que é música. Que seja alguma coisa para ser amada, não alguma coisa para ficar lutando, dizer que eu sou melhor. E aquela pergunta que todos os alunos que tocam bem perguntam, de quem que você é aluno? Quem é seu professor? Não quero nem saber. Não importa, não é isso. Como é que você vai tocar bem, musical e bonito? Essa é a parte mais importante para mim. Mais alguma pergunta? A gente complementar, falar alguma coisa? Opa, professora, obrigada. Elizabeth. Professora, só voltando num assunto que eu abordei, a questão do Suzuki para piano. Lá na década de 80, né, eu fiz uma especialização de metodologia de ensino de piano em grupo com a já falecida e querida professora Maria de Lourdes Junqueira. Ela é Cacilda Barbosa. E foi ali que eu conheci também, no metodologia do curso dela, o Suzuki para piano. Vocês têm no planejamento ainda esse ano ou para o ano que vem alguma abordagem do Suzuki específica para teclado? Porque eu estou vendo aqui o cronograma de vocês, agosto e setembro, já tem vários cursos bacanas, mas pelo que eu estou vendo, o foco é mais, eu acho, se eu estiver errada, me corrija, o foco é mais para cordas, né? E filosofia Suzuki e tal. Tem algum curso mais específico para pianista, onde possa praticar o Suzuki? Eu gostaria muito de fazer. Sim. Eu fiz lá na década de 80. Várias professoras Suzukis. A esposa do Zé Márcio tem sempre contato com essas pessoas que promovem, que nem o curso de flauta transversal, eu acho que foi através da Mônica, várias vezes que aconteceu, né? Tem que, como o instrumento tem menos gente que faz, então é a pessoa que está interessada que tem que ir atrás e ter informações, mas todo ano tem 2 ou 3 cursos de piano. A senhora citou o nome de uma pessoa, desculpa, pode repetir? Esposa do José Márcio? Do José Márcio, que está aqui na tela. José Márcio. Ela fez vários cursos Suzuki, né? Sim. Eu gostaria de ter o contato, depois se puder disponibilizar, sim, agradeço. Você pode pegar no contato, sim, sem dúvida. Tem um outro ponto, você pode ver também pelo calendário da associação, né, Shinobu? Sim. Eu estou vendo, mas aqui só... mas acho que esse ano a gente está totalmente irregular, né? Inclusive, nós cancelamos umas 4 ou 5 cursos já. Eu estou vendo aqui cancelado. Maio, junho, julho, que a gente aí, inclusive, inclui agosto. Então, até aí,
a Associação Suzuki das Américas não está permitindo que a gente faça curso. Então, pode ser que em setembro para frente a gente consiga fazer, e aí vai depender de pessoas que queiram organizar curso de piano. Mas, eu estou com a tela aberta aqui e o de piano para setembro foi cancelado em São José dos Campos, tá. né? Estou lendo ela agora, a tela aqui. Tá. Então, só mesmo para o ano que vem, né, professora? É assim que está nosso calendário também. A gente também não tem ferramenta para dizer eu vou fazer isso em tal época. Tá bom, obrigada. Mas Elizabeth, fique de olho para o ano que vem. Tá, Elizabeth, também você pode procurar a Caroline Freys na associação e a Flor Canelo. São as duas professoras que costumam vir para cá para o Brasil. Flor? Canelo. E associação? Associação, a primeira que você falou? Suzuki do Brasil. Associação Musical Suzuki do Brasil. Tá, eu estou com ela aberta aqui. Tá bom, eu vou manter contato. Obrigada. Dê uma olhada sempre, porque pode mudar. Sim, tomara, né? Mas também pode fazer contato comigo, tá? Se precisar, tá bom? Tá, eu quero sim. Depois a gente tenta ver isso aí. Obrigada. Muito bem. Acho que alguém mais quer perguntar? Oi. Alguma coisa? Oi, quem? É a Larissa. Eu queria fazer uma pergunta sobre filosofia mesmo, né? Fica à vontade, Larissa. Baseada sobre prioridades, né? Eu queria saber quais seriam essas prioridades. A prioridade do método Suzuki? Isso. A primeira coisa é postural. O primeiro corpo e que eu consiga segurar violino e o arco com menor esforço possível, porque daí nós queremos relaxamento corporal. E aí, boa sonoridade, já é segundo item. E, na realidade, crianças que têm boa postura vai conseguir mais rápido conquistar as músicas do que crianças que têm posturas ruins. Porque na hora que tem postura boa, permite você executar um instrumento com o menor esforço possível. Então, o esforço ainda, na hora que eles fazem, tem sobra de energia para poder interpretar, etc, etc. E depois, a sonoridade, a afinação. O que mais que a gente pode falar? Musicalidade. Como? Musicalidade também. Musicalidade, sim. Então, a música tem que estar fluente. A gente não quer crianças... A gente não fala a sua língua mãe gaguejando ou truncado. A nossa língua sai fluente na hora que a gente está falando. Se a gente se coloca lá nos Estados Unidos, a gente quer ir para o banheiro e a gente vai ficar Where is the bathroom? Às vezes a pessoa não vai entender o que a gente está perguntando, porque não está fluente. Na hora que nós fomos para o Japão, meu marido perguntava assim, eu quero suco de laranja. Aí ele falou assim, orange juice kudasai. Aí a garçoneta falou assim, o que esse senhor quer? Perguntou, ele falou, orange juice. E ela continuou não entendendo, porque a pronúncia está diferente. Então, ela não conseguiu entender o que ele queria. Eu tive que falar por ele. É assim que é a língua. Se muda, está falando alguma coisa que a gente acha que é, mas não se comunica. Então, a musicalidade é importante aí também, que a música esteja saindo fluente na hora da execução. E, finalmente, vem a leitura, só depois de tudo isso. Porque eles aprendem, como a Mônica disse, aprendem a leitura muito rápido.
porque eles já conhecem tudo que eles precisam saber antes de entrar na leitura. Resolve muita coisa através de ouvido. Sim. Ok, obrigada, professora. De nada. Respondi sua pergunta. Sim, obrigada. Bom, já estamos finalizando nosso bate-papo, né? Última chance para quem quer aproveitar agora a professora Shinobu. Falar um pouco. Não? Tá, Shinobu. No chat. Tem pergunta no chat. Eu vou tentar responder aqui, tá? Mas, olha, muito obrigado mais uma vez, Shinobu, pela sua participação. Desculpa, Mônica, você falar alguma coisa? Mônica, Silmara, os colegas aí do Instituto, os professores. Sim, Shinobu, eu gostaria de falar que eu escuto muito dos meus amigos, né, das cordas, do sopro, sobre a filosofia Suzuki. E eu sempre falei para o Zé Márcio que eu gostaria muito de fazer o curso da filosofia. E quando ele falou de você, eu falei assim, deixa a gente participar, José Márcio, porque é muito rico escutar você, ver os nossos amigos falando, e todos os alunos deles são os nossos alunos de coral, né? Então, nós estamos nesse processo, e eu sempre quis entender bastante, até principalmente para a gente conduzir a mesma linguagem, que é muito importante a gente ter essa linguagem nesse processo educacional, né? Então, eu agradeço muito as suas palavras. Eu estava aqui, você falando, eu já estou maquinando a minha aula online de amanhã com os meus alunos, né? Então, é muito gostoso da gente ver essa paixão que você passa, que a gente tenta passar no dia a dia com os nossos alunos também, né? Com essa responsabilidade, passando toda essa responsabilidade para eles. E a gente vê os frutos acontecendo, né? Nós fazemos no Instituto o nosso som dos pios. E quando a gente vê essa troca, então, cada turma, então, a turma do José Márcio toca para os meus alunos cantam, e são alunos, de repente, dele, que no outro período é o meu aluno de coral. E a gente vê todo o processo deles, segurando o violino, ou tocando violoncelo, tocando uma flauta. A gente fica encantado, né, com o progresso. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Eu espero em breve, né, que você esteja novamente no Instituto com a gente, vendo esse nosso processo aí, pós-pandemia. É verdade. Obrigada. Professora, quero lhe agradecer muito pelos ensinamentos. Eu fiquei ouvindo aqui, trabalhando em outras coisas. Fiquei bastante feliz em ver a quantidade de pessoas conectadas. Em algum momento tinham 55 pessoas conectadas. Uau. Né? Várias pessoas de outros lugares, de outras instituições, o que também é bem bacana. Mas eu tenho uma notícia triste, porque às 5 horas eu preciso iniciar uma outra reunião no Zoom, né? Como a nossa começou às 3, eu achei que não ia passar muito disso. Tá contando com a colaboração de vocês aí. Tá ótimo. Muito bem. Tá ótimo. Mônica? Eu queria agradecer muito a Shinobu por estar aqui com a gente, porque realmente a gente está nesse processo, também precisa trocar, ouvir, né? E é muito importante. Eu sou muito grata ao método Suzuki, assim, acho que o método Suzuki, ele abriu assim minha vida de tanta luz, assim, foi tão importante para mim, mudou a minha vida. Minha vida é antes do método Suzuki, depois do método Suzuki. É assim que eu encaro a minha vida. Então, eu queria agradecer você estar aqui com a gente, falando para a gente toda a sua experiência, muito, até breve, se Deus quiser. Né? Pedro, breve. Acho Pedro que falou. Só vou falar rapidamente para a gente acabar. Professora, quando falaram que você ia ter uma conversa conosco, eu fiquei muito contente. E hoje, pensando de manhã, eu pensei, bom, a professora vai conversar conosco, ela vai falar sobre amor, porque educação é amor, e eu acho que é isso que a gente precisa espalhar agora. Muito obrigado por tudo, por ser nosso guia aqui. E é isso aí. Boa tarde. Até. Obrigada. Muito bem. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Shinobu. Tchau. Tchau.
Tchau.